Muito bem, Natália, e quem nos assiste hoje, chumbo grosso. E tem tirado o sono de muita gente. O meu, não. Eu ainda tenho muitas dúvidas, eu sou assim meio tranquilo com relação a isso. Você, por exemplo, tira o seu sono pagar impostos? Muito, Marcão. É mesmo? Muito. É, E aí a gente tem dúvida, né? Será que agora com a reforma tributária vai melhorar? Né? Dizem aí que vai simplificar, mas e o valor do imposto? A gente vai pagar mais barato, mais caro? Vai tributar aí, vai ficar pior para os mais ricos, para os mais pobres? Como que é? As pessoas têm muita dúvida, né, em relação a isso. É uma dúvida, eu acho que de todo mundo. Então, a gente trouxe aqui o Dr. Fábio Manzano para falar um pouquinho sobre essa reforma tributária que já foi enviada aí para o Senado. Né, Fábio? Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Natália e Marco. Então, hoje, né, dia 17 de julho, a gente tem muitos pontos de interrogação ainda, né? Por que isso? Porque nem a versão final do projeto e das discussões que ocorreram lá na Câmara dos Deputados ainda está disponível ou está disponível para os senadores, também até pelo período de recesso. Algumas coisas a gente realmente já tem sinalizado dessa reforma, mas muitas outras ainda estão sendo discutidas. A reforma já passou na Câmara dos Deputados. A reforma já passou na Câmara dos Deputados. Aprovada. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas vejam, o que é a reforma, né? Então, o sistema tributário brasileiro, Nath, Marco, ele é muito complexo. Nós temos, de acordo com alguns cálculos, mais de 90 obrigações compulsórias a serem cumpridas. Então, você tem IPTU, você tem Imposto de Renda, você tem IPVA, você tem ISS, você tem o PIS, você tem o COFINS, você tem o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, enfim, você tem muitos tributos. O DPVAT, que é um seguro obrigatório, né? Uns sustentam que ele é um tributo, outros falam que não, que ele é só uma obrigação da pessoa que dirige um veículo automotor. Enfim, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas, tributárias ou não. Essas obrigações são mais de 90 no Brasil, é muita coisa. O que essa reforma, né, está pretendendo? Pegar 5 dos grandes tributos, e esses sim são tributos, e unificá-los, né? Isso é um grande passo? É um grande passo. E quais são eles? Os tributos são, vamos lá, federais, o IPI, o PIS e o COFINS, tá? O estadual, o ICMS, e o municipal, ISS. Agora, cada um desses tributos, eles incidem em determinadas circunstâncias. O tributo tem o chamado fato gerador. Então, qual que é o fato gerador do imposto sobre serviços? É a prestação de um dos serviços enumerados na lei do imposto sobre serviço. Então, por exemplo, a advocacia paga ISS, paga o imposto sobre serviços, né? A arquitetura paga o ISS, paga o imposto sobre serviços. Então, na lei do ISS, nós temos mais de 40 itens e diversos subitens, aonde tem lá todas as hipóteses, aonde se você fizer um daqueles serviços, você paga o imposto. Isso acontece também com o ICMS, isso acontece também com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, isso acontece também com a COFINS e isso acontece também com o PIS, né? O PIS e a COFINS é para sustentar a assistência social, o sistema de assistência social. O que é assistência social? É só a aposentadoria das pessoas? Não, também a saúde. Então o Brasil foi criando impostos, tributos no caso, obrigações que são uma infinidade. E hoje a gente chama isso daqui de manicômio tributário, porque você, a cada fato que você faz, pode ou não incidir um tributo que está numa lei específica. O nome está perfeito. Né? Manicômio tributário. O MEI entra também nessa reforma? Olha, o MEI, ela pega vários tributos e ele agrega numa contribuição mensal fixa, em torno de R$70 por mês. Sem dúvida. Então, ela simplifica a tributação de vários
de várias obrigações, que é o que acontece também, Marco, no Simples, Nath, no Simples Nacional. Então, ele também pega lá uma determinada atividade e fala, olha, em vez de ver toda a legislação lá, você vem nessa simplificação que nós fizemos e você vai ver, então, o quanto você vai pagar de tributo de forma simplificada. Por isso que é o regime do Simples Nacional. Mas Fabinho, não vai ficar mais barato. Veja, nesse momento a gente não tem alíquotas ainda. O que a gente tem são alíquotas transitórias, pequenas, né, para o tributo federal, para a aglutinação de tributos federais de 0,9%, e para os tributos municipal e estadual, uma alíquota inicial de 0,1% para testar a tributação, a mecânica nova. Então, nem as alíquotas ainda a gente tem definidas. Porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo. O ICMS no estado de São Paulo, a alíquota dele pode chegar a 30%. Então, se você pegar, por exemplo, na comercialização de cigarros, a alíquota do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o cigarro é uma mercadoria, chega a 30%. Então, veja, já é uma alíquota muito grande, mas essa é a alíquota do imposto como um todo? Não. Você tem alíquotas extremamente subsidiadas de ICMS para aqueles bens de caráter essencial. Então, nesse momento, não dá para a gente analisar cada um das circunstâncias como vai ficar. Fato é que é louvável que a gente esteja pensando em facilitar. Porque, veja, por que a gente tem contadores, né? Por que a gente tem gastos com advogados tributaristas, que no caso eu também faço parte dessa gama? Porque a legislação é muito complexa e tem várias disputas hoje. Então, isso realmente tem que ser facilitado. Agora, uma crítica que fica é que nós estamos fazendo uma colcha de retalhos. Por mais que esses 5 tributos, né, eles representam uma grande parte da tributação brasileira, eles estão longe de ser a totalidade que é exigido do brasileiro. E a nossa intenção foi trazer o Fábio aqui para esclarecer ou pelo menos para tranquilizar um pouco o contribuinte, seja ele municipal, estadual, federal. Mas o que nós percebemos, Fábio, acho que a gente pode dizer, é que não há motivo nesse momento para desespero, para preocupação nenhuma por parte do contribuinte, porque ainda não existe absolutamente nada resolvido. Nada resolvido. Só que, de um lado, o governo não vai abrir mão de arrecadação e, do outro lado, o empresário, o contribuinte que está com medo de uma mordida maior. Exatamente. Então, assim, não há motivo para medo, mas há motivo, sim, para um acompanhamento próximo, né? E aí os municípios se unirem realmente, porque os municípios não podem perder a arrecadação, os estados também estão com esse receio. Então, essa discussão nesse momento ela é salutar e o acompanhamento próximo também. Agora, a gente precisa centralizar essa discussão, porque o que foi inserido também nessa reforma, falando de maneira bastante simplória e resumida, foram exceções. Por exemplo, fizeram questão de colocar lá que alguns itens de cuidado menstrual, com a saúde menstrual da mulher, serão beneficiados na reforma. Ora, se a gente não usar a reforma para tratar de regras simplificadas e esquecermos as exceções, o Brasil vai continuar do jeito que está. A gente vai começar falando em hipóteses específicas e esquecendo que a gente tem que desenvolver uma mecânica muito mais facilitada para a gente pagar os nossos impostos, aí, as nossas obrigações. Como que fica, por exemplo, a questão aí da arrecadação? O governo vai arrecadar e ele que vai fazer a distribuição para municípios, Pois estadual, Nath, foi uma das discussões, Marcos. Então vamos lá, Marco. Vamos lá. No começo, queriam pegar, né, a proposta inicial do deputado federal Baleia Rossi, do MDB, foi pegar esses 5 tributos, né, que ela é uma proposta de 2019, então veja o tempo de tramitação que ela tem. Então foi pegar o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS e unificar num único tributo, que chama IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Agora, nessas discussões, os municípios falaram assim, os estados, opa, eu não quero que o governo federal receba o meu tributo e me repasse. Sim. Então já quebraram em 2. Então é o IVA, que são os IVAs agora, né? Que eles quebraram no CBS, as contribuições sobre bens e serviços, e no IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, até aí, a gente já teve nessa discussão
uma acolhida de uma exceção, né? E aí esse excesso de discussões acaba que a gente perca o foco. A gente tem que simplificar, a gente tem que abrir mão de exceções e se preocupar com a regra, a facilitação, a desburocratização, deixar a mecânica de pagamento cada vez mais clara e de tributação cada vez mais exata para que tenhamos aqui no Brasil uma segurança jurídica que a gente nunca teve. Ô, né? Fábio, e resumindo, você acha que há possibilidade, o contribuinte ele pode ter essa esperança de que vai haver diminuição de impostos? Que é o que todo mundo acha, né? Pleiteia, né? E aí Reivindica. até eu quero continuar aí a sua pergunta para você falar, Fábio, só para a gente finalizar, quais os pontos positivos que você vê aí e quais os pontos negativos? Olha, aproveitaram essa reforma tributária, Nath e Marco, para corrigir algumas distorções. Nessa colcha de retalhos, por exemplo, quem nunca ouviu falar que deveria se cobrar o IPVA de aviões, de jatinhos, de jet skis, não é isso? Então eles aproveitaram essa onda aí de unificação desses 5 tributos, já mexeram lá no IPVA falando, olha... Só para complementar e completar o que você está dizendo, hoje moto já paga pedágio. Exatamente. Né? Então, a gente sonha com uma tributação mais justa. Então, veja, se eu enfrento congestionamento, pago pedágio, pago um IPVA caro de um carro, por que quem tem um jato particular ou um helicóptero não pagaria Hoje um não paga imposto nenhum proporcional? imposto. Veja, tem uma série de impostos, inclusive o imposto na fabricação desse produto, mas o imposto pela propriedade do Não veículo existe. não existe. Não existe o IPVA para aviões. Não existe o IPVA para aviões. O que é uma distorção, Então, né? mas veja, Marco, olha como o nosso Congresso ele está ainda digerindo tudo isso. Ao mesmo ponto que ele colocou a regra, olha, o IPVA tem que incidir sim sobre aviões, sobre veículos aquáticos, né, sobre helicópteros, enfim, ele também colocou as exceções. Olha, os aviões de uso agrícola para fazer a pulverização não incide o imposto. Então, veja, nós estamos muito mais preocupados com as exceções e aí a nossa reforma acaba ficando um Frankenstein e cheio de exceções, preocupados com as exceções, do que a regra, né? Então, isso nos deixa um pouco ressabiados. Outra regra que foi inserida também para conseguir votos, provavelmente na Câmara, hoje os templos, né, as igrejas, etc., têm imunidade. Né? IPTU, né? Do IPTU, dos impostos, na verdade. Né? Eles incluíram nessa reforma, que vira um Frankenstein de novo, né? É um dos protestos, eles incluíram também as associações e entidades beneficentes ligadas à igreja ou sustentadas por ela, que hoje há uma briga dos fiscos. Né? Se aquele imóvel alugado para uma atividade comercial pela igreja e que quem usa é um particular, se ele tem ou não imunidade. Isso é uma briga constante que a gente tem no judiciário. Né? Então eles vão lá e tentam apaziguar de novo através de exceções. E a gente não pode tratar uma reforma tributária, ao meu ver, em exceções. Mas talvez isso é um problema intrínseco ao Brasil. Né? Nós temos um excesso do poder legislativo, nós temos mais de 500 e tantos deputados, nós temos poder legislativos locais inchados também, então isso acaba trazendo à discussão exceções e minúcias que talvez não deveriam ser tratadas nesse momento. Então, ao seu ver, o que você acha que é positivo? Positivo é o movimento de colocar o dedo na ferida. Isso com certeza, né? A gente realmente vive um manicômio tributário, né? Então, as palavras aí do deputado Baleia Rossi, elas são muito pertinentes. Agora, nós temos que focar e tomara que o Senado faça isso em tirar exceções e incluir regras claras. A gente não pode se preocupar com as exceções, senão a gente não caminha, né? Então, a gente poderia ficar aqui falando horas sobre a reforma, porque são muitos pontos, foram muitas coisas que foram inseridas. Né? Aí, a partir do momento que eles querem acabar com o tributo, eles criam uma exceção. Por exemplo, colocaram lá, e foi especificamente, se você entrar no site da Câmara e do Senado, a possibilidade de tributar, dos estados tributarem produtos extrativos, de extração primária, né? Ou até de semi-prontos aí, né? O que seria isso, traduzindo? Aquelas tributações que se faz, por exemplo, na extração de minério de ferro e de outras coisas, que hoje é uma possibilidade de ter uma briga na justiça. Então, para agradar esses estados, não, vamos colocar na Constituição, porque acaba aquelas brigas judiciais e a gente garante o direito. Poxa, está se nascendo, então, está se colocando uma exceção e uma briga e constitucionalizando ela. Olha que coisa louca, né? Pegar uma exceção onde as pessoas estão brigando se é cabível ou não esse tributo e institucionalizando ele.
Outro exemplo aqui da nossa região, Olímpia perdeu agora no STF a possibilidade de criar, né? Foi derrubado no STF a possibilidade de criar a taxa do turista. A gente tem em Fernando de Noronha, por exemplo, a taxa de preservação ambiental. Então, veja, olha a loucura, né? O brasileiro não sabe mais de onde vai surgir tributo. E a nossa atividade legislativa ela é muito criativa para produzir novidades e surpresas para o contribuinte. Realmente. Então, eu acho que isso devia ser tolhido, Nath e Marco. Isso devia ser combatido de frente, né? Mesmo sendo municipalista, trabalhando nas administrações municipais, eu acho que essa reforma pode avançar muito e é essa a esperança, que simplifique, que desburocratize, que acabe com a maioria dos nossos tipos tributários. E aí sim, através de uma alíquota única, bem equilibrada, que a gente possa avançar e cumprir nossas obrigações de forma mais fácil. Muito bem, agradecemos a presença do Fábio Manzano, participando hoje do Chumbo Grosso. Bom, a gente só ressaltar aí que não foi aprovado ainda no Senado, né? Então, quando for aprovado, a gente traz o Fábio aqui novamente para essa nova discussão, para a gente falar, passar mais detalhes, né? Então, eu agradeço aí, Fábio. Pelo menos eu acho que trouxe um pouco aí de luz, de clareza. Aí eu acho que o pessoal estava com muita dúvida em relação à reforma tributária e, pelo menos, eu compreendi bastante. Nath, de novo, ela está ainda em gestação, mas nós devemos sim ficar atentos. Então, não é que as pessoas não sabem, é que ainda nós não temos a conclusão. E muitas coisas vão ficar para a segunda fase da reforma, que é exatamente esmiuçar quais atividades, uma vai inserir uma alíquota, outra. O que a gente tem agora é um emaranhado de ideias e que em alguns momentos a gente vê que eles querem simplificar, mas tem que tomar cuidado. A verdade é que a Câmara dos Deputados aprovou e o Senado tem a oportunidade de aprovar uma lei, uma reforma Pelo tributária. Menos debater, né, esse assunto. Exatamente, e também que, se não beneficie tanto, mas que pelo menos favoreça um pouco o trabalhador, o empresário, Exatamente. aquele que gera riquezas e que é penalizado com uma carga tributária absurdamente grande, porque a gente sabe que o Brasil é tido como o maior pagador de impostos do mundo, né? Um dos. E é um título que não, o problema, Marco, não agrada a ninguém, né, Fábio? O problema, Marco e Nath, a gente nem só o valor que a gente paga de tributo, mas é o que a gente gasta para apurar e para pagar os tributos. Quem nunca se deparou com uma guia aqui, tributária ou não, que você não consegue pagar em determinado banco ou pela internet ou de alguma forma? Quer dizer, nós gastamos muito dinheiro e esforços para cumprir as nossas obrigações. Isso tem que acabar. Então, por exemplo, essa reforma vai sim afetar a vida do cidadão e por isso nós temos que ficar atentos. Mas a iniciativa é louvável, acho que tem que se discutir mesmo. Alguma coisa precisa ser feita. Ok. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço, muito obrigado. Boa noite.